Olá pessoal, bem, eu estou de volta aqui para fazer um videozinho rápido que é uma introdução, né, sobre o processo de dissolução dos polímeros, tá? Então eu coloquei aqui 3 recipientes de vidro, né, em que eu vou dissolver em cada um aqui solutos diferentes, né? No primeiro aqui tem o açúcar, né, no segundo tem um sal de cozinha e o terceiro tem um polímero, ok? Então, o solvente aqui em cada um desses recipientes de vidro, né, que são copos, né, ele é a água, né, e a água ela é um solvente para todos eles, tá? Ou seja, tanto o polímero como os dois outros solutos aqui, né, eles são solúveis na água. Então, eu vou começar aqui colocando o açúcar, tá? Todos têm a mesma quantidade, né, aproximadamente, né? E vou dar uma mexida aqui, né, pra gente ver como é que fica, né? Esse açúcar aqui ele é meio grosso, talvez seja até um pouco difícil, né, dissolver. Já está melhorando aqui bastante. Esse açúcar eu acho que não é mais recomendado para fazer um experimento desse, mas vamos para o desafio aqui. Açúcar orgânico. Bom, o vídeo está sem parar, né? Não estou cortando nada. Então acho que não faz tem cerca de 2 minutos aí que eu comecei o processo, né? E eu posso dizer que, claro, eu vou demorar mais um minutinho aqui, né, pra gente ver realmente como ficou, mas tá bem claro aqui, né, que a dissolução já ocorreu por completo, né? 2 minutinhos. Então eu vou aproximar aqui. Então dá pra ver que as partículas grandes, né, do açúcar, elas já foram todas dissolvidas aí, né? Ok? Então agora eu vou para o segundo caso, que é o sal, né, de cozinha. Vou aproximar mais um pouco aqui, né, vou derramar. E vou começar o processo aqui de agitação, né. Começou ali mais ou menos em 3h40. Vamos ver onde é que termina aqui. Na verdade 3h49, né. Então aqui bem mais fácil do que é para o açúcar, né? Eu já poderia até parar aqui, né? Em termos de qualidade comparado ao açúcar, eu posso dizer que no caso do sal já está até melhor, né? Você vê que tem uma transparência aqui, né? Ok? Claro que eu poderia demorar um pouquinho mais para ficar uma coisa mais perfeita, né? Mas eu acho que para o nosso objetivo aqui, para o aspecto comparativo, né? Então ele aqui é suficiente, tá?
Então agora o último aqui que eu vou colocar é um polímero, o nome dele é PVA, poliálcool vinílico. Se você procurar na literatura, você vai ver que ele é um polímero solúvel em água, tá? Então eu vou colocar aqui e vou tentar agora fazer o mesmo procedimento que eu fiz para os outros, né? Então, começando aqui. Então comecei ali em 5.24. Vou tentar ficar ao mesmo tempo aí do que eu fiquei para os outros dois solutos, né? Até agora nada de solução. Um detalhe importante aqui, né, que as partículas de polímero, elas são bem assemelhadas a uma, nesse caso aqui, né, desse pó, né, a um açúcar refinado, né. Eu diria que bem semelhante até ao próprio sal mesmo, né. Então, dos três que eu usei aqui, né, o açúcar foi o que tinha as partículas mais grosseiras, né. Porque existe esse fator aí, né, que pode atrapalhar um pouco, né, que é a dimensão das partículas que você quer dissolver, né. Quanto maior, é de esperar que a tendência seja mais difícil, né, a dissolução seja mais difícil. Bom, eu acho que o tempo aqui já foi o mesmo que eu usei para o açúcar, ou mais, né? Na verdade, se você observar, as partículas do polímero estão lá embaixo, estão decantando totalmente aqui. Eu vou, ó, tá vendo? Vou até tirar aqui para mostrar. Se observar, já está uma forma de um gel aqui, tá? Já tá, agarrou aqui, ó. Então, o que a gente pode concluir aqui, né? Esse processo ia demorar bastante, tá? O contato com o solvente adequado já deu uma modificada nas partículas aqui, mas
a gente pode dizer que não houve dissolução nenhuma, né? Até o momento, tá? Bom, essa demonstração simples aí, ela serve como introdução para dar uma segurada aqui no arrumada aqui no computador. Bem, vou dar uma segurada aqui nele então, já que ele está um pouquinho nervoso aqui, né? Bom, é o seguinte, essa demonstração que eu fiz aí, ela serve como uma boa introdução, né, para a gente mostrar, né, a diferença de solução, de capacidade, né, de solução de um polímero em relação a outros solutos, diria, comuns, né, solutos formados por ou moléculas pequenas, né, ou compostos iônicos, no caso aqui que foi o sal de cozinha, né. Então, quando você tem esses compostos formados por componentes, né, relativamente simples, né, no caso do açúcar, né, você tem moléculas pequenas, né, e aí você, no momento que ela entra em contato com um solvente, né, no caso a água, você tem uma distribuição muito rápida, né, de moléculas que estão no açúcar para dentro da água e da água para dentro do açúcar, de maneira que você rapidamente consegue uma dissolução, né, porque você não tem uma barreira, né, que dificulte muito esse processo, né. A mesma coisa a gente pode falar para o sal, né, por ser um composto que de fácil ionização, né, na água, né, você rapidamente tem um processo ali digamos assim, de dissolução mesmo, né, de dissociação, né, dessa rede, né, que forma o soluto, né, que seria o sal. Mas no caso do polímero, a gente vê claramente, né, vou trazer aqui de novo, né, olha só, está lá embaixo decantado, né, e esse processo aí não ia, processo de dissolução, apesar da água ser considerada um bom solvente para esse polímero, que é o poliálcool vinílico, né, a gente pode ver que o processo é muito mais lento, né. E qual é a explicação para isso? A explicação está de novo na natureza macromolecular, tá? Então, o fato das moléculas serem muito grandes, cada partículazinha daquele pó lá, como eu mostrei, as partículas são muito finas, né, até mais finas do que o próprio açúcar que eu usei aqui, né. Você tem N moléculas, e essas moléculas, como eu falei, né, pelo fato da massa molar ser muito alta, elas estão muito emaranhadas, né. Então, no momento que você coloca essas partículas em contato com o solvente, você não vai ter, como eu falei, né, para o caso do açúcar, né, uma entrada de solventes para dentro das partículas, concomitante com a saída instantânea de moléculas para dentro do solvente, né? Você não vai ter isso. O que vai acontecer, na verdade, inicialmente, é o caminho apenas das moléculas do solvente para dentro dessas partículas de polímero, né, que a gente chama normalmente de inchamento, né, ou seja, você vai ter um inchamento do soluto a partir da entrada, ou seja, da difusão, né, das moléculas desse solvente para dentro das partículas de polímero, até chegar ao ponto em que você tem uma quantidade tão grande dessas moléculas de solvente que você vai acabar afastando totalmente, né, uma molécula de soluto da outra, ou seja, de polímero da outra. Então, o que você tem que fazer? Ou seja, o que acontece quando ocorre essa difusão, né, de solvente para dentro das partículas do soluto, que no caso aqui é o polímero? Você vai ter todo esse desemaranhamento, né, para que haja um afastamento das cadeias, né, e para que finalmente você consiga liberar totalmente uma molécula da outra, né? Porque uma solução verdadeira, vamos pensar assim, uma solução mais diluída, você tem que pensar num afastamento total de uma molécula de polímero de outra, a partir de várias moléculas de solventes se interpondo ali entre as duas, né? Então você tem aqui uma molécula de polímero. Inicialmente ela estava toda entrelaçada com N outras moléculas de polímero. Então as moléculas de solvente vão entrando ali, vão afastando, 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 de forma que entre uma molécula de polímero e outra, quando a dissolução realmente acontecer, você tem uma quantidade muito grande de moléculas de solvente ali, separando-as, tá ok? Então esse processo aí a gente pode simplificar, né? Ou seja, o processo de dissolução de polímeros a gente pode simplificar
por duas etapas. Primeiro, o inchamento, né? E finalmente a dissolução verdadeira, né? Ou seja, primeiro as moléculas de líquido dissolvente, elas entram para dentro das moléculas de soluto, até você ter uma quantidade enorme, né, de moléculas ali se separando, uma molécula de soluto da outra, ou seja, de polímero da outra. E aí realmente seria a solução, ou seja, a dissolução verdadeira, tá ok? Uma outra coisa que a gente pode levar em conta aqui, sobre a facilidade ou dificuldade de um polímero ser dissolvido num dado solvente, é a questão da cristalinidade, né? Que é um assunto que eu já abordei num dos vídeos anteriores, né? Porque, como eu tinha falado, né, o que caracteriza uma região cristalina? Um alto empacotamento, né, uma auto-organização. Então você tem, na verdade, as interações intermoleculares num cristal polimérico, as interações são muito mais efetivas, né, as interações intermoleculares, do que quando você tem uma região amorfa. No caso da região amorfa, você não tem uma efetividade, né, dessas interações, porque existe um estado desorganizado ali. Então você pode dizer, né, como eu até já exemplifiquei, né, para uma gaveta, né, que você ia colocar roupas e tal, né, então a gente viu que você ia colocar muito mais roupa, né, numa gaveta quando ela está arrumadinha, ou seja, analogia para um material cristalino, né, do que quando você tem um material amorfo, né. Então a gente pode dizer o quê? Que você vai ter muitos espaços vazios internamente ali, né. E isso pode ser resumido em um termo que é chamado de volume livre, né. Então a gente pode dizer que numa região amorfa você tem um volume livre muito maior do que numa região cristalina, de maneira que a penetração desse solvente aí ela se dá de forma muito mais fácil, né. Então, para você dissolver uma fase amorfa, considerando que o solvente seja bom, né, para aquele polímero, independente de ser cristalino ou não, então a facilidade de solução de um polímero amorfo ela é muito mais fácil, de uma fase amorfa, tá? Ela é muito mais fácil do que para uma fase cristalina. Então, em regra, quando você tem a necessidade de dissolver polímeros semicristalinos, você sempre tem que contar com o auxílio da temperatura, tá? Você tem que dar digamos assim, um auxílio energético ao aumentar a temperatura. Normalmente acaba sendo bem próximo à própria temperatura de fusão, né, desse polímero, para que você consiga ter essa penetração de moléculas nessas regiões cristalinas, né? Como eu falei, mesmo que você tenha uma grande afinidade, o fato do alto empacotamento das regiões cristalinas dificulta muito, né, a dissolução de uma região cristalina. Então, quando você vai dissolver polímeros semicristalinos, você sempre faz isso numa temperatura relativamente alta, né, próximo normalmente até a temperatura de fusão. Já para polímeros amorfos, não. Você tem uma facilidade muito maior, né? Basta que aquele solvente realmente seja isso, ou seja, ele seja um solvente. Tá ok? Esse vídeo eu não vou prolongar muito. Depois, no próximo, eu entro dando alguns detalhes aí, né, sobre que parâmetros você tem que levar em conta na hora de escolher um solvente, né? Eu queria iniciar isso apenas com essa demonstração aqui experimental, né? E só para fechar mesmo, né, eu poderia dizer que o tempo de dissolução vai depender muito das condições que você faz essa dissolução, né? Eu já vi, por exemplo, dissolver polímeros em 1 a 2 horas, né, numa condição mais rigorosa, ou seja, de maior temperatura, né? Mas às vezes, para você fazer um experimento, né, se você faz um planejamento adequado, de repente você pode deixar ali 24 horas dissolvendo, né? E aí você garante uma dissolução verdadeira, né? E é claro, como eu falei, a velocidade também vai depender do tamanho, como o polímero está em termos de tamanho de partícula, né? Se fosse um pellet, obviamente, você ia precisar de um tempo maior, né? Porque teria todo um tempo ali de difusão, né, das moléculas dissolventes, ou seja, a etapa de inchamento ia ser bem longa, porque você ia ter todo um caminho ali de difusão, né, que ia ser muito maior quando a partícula tem uma dimensão maior, por exemplo, no caso de um pellet comparado a uma partícula de pó. Ok? Então, no próximo vídeo aí eu vou falar de alguns princípios, né, que podem ser usados, né, na hora de escolher um solvente adequado para um dado polímero. Tá ok? Então era isso aí.